Olá, sejam todos bem-vindos para mais um tema aqui nesse nosso canal. E sim, vamos falar hoje de Jesus chorou. Você conseguiria falar sem pesquisar quantas vezes Jesus chorou? E qual delas é a mais importante para você? Se é que ele chorou mais de uma vez? O impressionante é que, como é um tema muito importante, o choro de Jesus, e é muito falado, no caso do choro de Lázaro, que Jesus foi ressuscitar Lázaro, é tão famoso e ao mesmo tempo é pouco explicado nos púlpitos das igrejas. Bom, aqui nesse canal a gente vai falar sempre de temas profundos, mas numa linguagem simples que possa ser de boa interpretação. Eu acho que esse é um dos meus chamados. E vamos lá. Antes de iniciar, eu falando sobre Lázaro, que é o tema fundamental hoje, eu quero falar especialmente sobre o choro quando ele foi ressuscitar Lázaro. Mas sim, ele chorou 3 vezes. Jesus chorou 3 vezes, gente. E o que é importante, qual é a parte fundamental desse choro de Jesus Cristo que nós podemos agregar na nossa vida hoje? Se a gente voltar lá em Gênesis, onde diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e a gente vê que Jesus, sendo o verbo que se fez carne, chorou, e nós choramos por ter sentimento. Aí tá uma das boas explicações entre nós e a divindade, que a divindade tem sentimentos, tanto que Deus mandou o seu único filho para nos resgatar, e Jesus chorou, e a gente chora também porque temos sentimento. A primeira passagem que conta que Jesus chorou foi quando Jesus, chegando na Terra Santa, Jerusalém, ele previu a destruição de Jerusalém. E ele se sentiu comovido e chorou, né? E o outro choro foi no Getsemane, quando Judas já tinha traído Jesus, e só que os soldados ainda não tinham chegado para prender Jesus, e Jesus se retirou para chorar até que os apóstolos dormiram, e Jesus vai lá e dá uma advertência, né? Pô, vocês não conseguiram vigiar um pouquinho, já dormiram. Ali conta que Jesus, ele chorou e suou sangue. Se quando chegar no final do vídeo você gostar da minha eloquência, do jeito que eu falo das escrituras, e quiser saber sobre os outros choros de Jesus Cristo ou algum outro tema, deixa aqui embaixo que eu vou ter a maior honra de abordar o tema e trazer para vocês. E compartilha esse vídeo, compartilha este canal. Eu espero poder fazer vários vídeos para nós, né? Vamos lá. E deixar claro também que eu nunca fico falando, Lucas tal, versículo tal. Eu vou sempre deixando os versículos passando aqui em cima, que é para não atrapalhar a linha de raciocínio. Então agora vamos para o tema. Jesus chorou, e o que nós podemos entender sobre isso? A irmã de Lázaro, sabendo quem era Jesus, sabendo do poder que ele tinha, enviou mensageiros até Jesus. Jesus não estava próximo da cidade, ele estava em outra cidade. As escrituras contam que Jesus estava aproximadamente 2 dias de distância da onde as irmãs estavam. E os mensageiros chegaram e falaram assim: mestre, Lázaro está muito doente, se apresse que precisamos de você.
E Jesus disse: vai, logo eu vou, né? E Jesus ficou ali mais um tempo, esperou. E quando Jesus foi, as irmãs interrogaram Jesus com pesar no coração. Disse assim: ó, Senhor, se o Senhor tivesse se apressado, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus sabia que Lázaro não estava morto. Como ele sabia? Porque eu sou antes que Abraão existisse, eu sou, né? Se referindo ele como o próprio Deus. E depois ele disse em outra passagem que o pão que vinha do céu, o maná que alimentava o povo de Moisés no deserto, era eu, que era o próprio Deus, que era Jesus Cristo, que alimentava o povo no deserto. E depois tem, antes que Abraão existisse, eu já disse, eu sou. E tem João 1, que diz que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, se referindo a Jesus como o próprio Deus. E para fechar essa analogia, para vocês entenderem que essa explicação que eu estou dando para vocês, irmãos, se vocês viram outra explicação igual essa, deixa aqui. Ó, eu já conheço essa explicação. Se não, porque eu acho que essa é única. Bom, não é que eu quero ser arrogante, nem nada disso, mas vamos lá. Então, eu era o verbo, e o verbo se fez carne. Antes que Abraão existisse, eu sou. E tem uma outra para fechar. Para Deus, os mortos e os vivos são todos iguais. E é aqui que eu quero fazer uma pausa. Os mortos e os vivos são todos iguais. Se você entender que o nosso espírito é imortal, não morre, e que a nossa existência aqui, ela é curta, e que Deus, quando olha para a gente, olha para nós, Ele vê a nossa essência, o nosso espírito. Teoricamente, um morto, ele não tem esse corpo físico, mas ele tem o seu espírito. Por isso que Deus, lá do trono celestial, quando olha para a gente, os mortos e os vivos são todos iguais. Eu poderia também acrescentar que ele está se referindo que os mortos são todos aqueles que estão fora da presença de Deus, que mesmo que eu sou cristão, eu não vivo com Deus, então teoricamente eu estou mais ou menos de uma morte espiritual. Não vou entrar nesse assunto agora, se quiser que eu melhoro isso, é tema para outro vídeo, mas vamos lá. Os mortos e os vivos são todos iguais. Levando em consideração essa narrativa, Lázaro estava morto ou vivo? Lázaro estava vivo. E Jesus sabia que Lázaro estava vivo, porque o espírito é imortal. Mas muitos religiosos e muitos teólogos dizem que Jesus chorou porque ele se comoveu com a dor da irmã de Lázaro e tocou no seu íntimo e ele chorou. É válido, as escrituras narram alguma coisa assim, mas eu quero trazer isso agora para os nossos dias, para você entender que somos a imagem e a semelhança de Deus. Bom, imagina, não é difícil, você tem família, todos nós temos, e que um ente querido seu, um irmão, ou um pai, ou
filho. Filho geralmente dói muito, né? Ou uma filha tá se perdendo, tá indo para o caminho da destruição, ou prostituição, ou drogas, ou a vida do crime. Você que está desse lado da tela sabe muito bem o que eu estou falando. Pô, Wagner, mas o que isso tem a ver com o choro de Jesus Cristo e nós somos a imagem e a semelhança de Deus? O que você pode fazer pelo seu ente querido? Se é só orientar, você mostrar para o seu ente querido todo o seu conhecimento. No meu caso, eu tenho 52 anos, já errei muito e eu tenho muito conhecimento para passar para os jovens. Mas eles querem ouvir? Ou eles querem passar pela dor por eles mesmos? Só que você sabe que tem caminhos que levam à destruição. O salário do pecado é a morte. E quem cede ao pecado se torna escravo do pecado. Mas eu posso me arrepender? Com certeza você pode se arrepender. Eu já me arrependi de vários pecados, estou aqui. Só que tem pecados que de fato levam à morte deste corpo físico. Entendeu? E o que você pode fazer se é só uma orientação? E os jovens, principalmente, eles acham que nós somos velhos, ultrapassados, sem conhecimento, que esse novo mundo, essa nova visão, esse novo jeito, tecnologias e tudo mais, não se enquadra mais na gente, a gente já está obsoleto. Obsoleto. A gente, teoricamente, na visão de alguns mais jovens, não prestamos para mais nada. Mas prestamos depois da nossa partida, depois que morremos. Eu sei porque meu pai já é falecido, a minha mãe também. Eu sinto muito pesar e reconheço os conhecimentos que o meu pai já idoso e minha mãe já idosa tinha, e eu procuro lembrar com carinho, mas tarde demais, eles já se foram. E o que isso tem a ver com o choro de Lázaro? Sem enrolação, vai logo direto ao assunto, Wagner. O que eu posso fazer pelo meu ente querido é só conversar, porque eu não posso salvar a alma do meu filho. Mas quem salva é Deus. Não é disso que eu estou falando. Salvar é tirar ele daquele caminho da perdição, tirar ele das drogas, do mundo do crime. Eu só posso salvar ele, o meu filho, ou o meu pai, ou qualquer um que esteja nessa situação decadente, se realmente ele acreditar naquilo que eu estou falando, e ele acreditar nas minhas experiências, e dar um voto de fé e confiança em mim. Agora eu vou voltar lá para Lázaro, para vocês entenderem. Bom, eu sendo uma pessoa comum, que eu disse a imagem e semelhança de Deus, estou querendo fazer analogia dos nossos sentimentos e com o choro de Jesus Cristo. Jesus sendo o próprio Alfa e o Ômega, eu o sou de Abraão, eu sendo o Verbo que se fez carne. Eu tenho todo o poder do mundo para salvar todas aquelas pessoas que estavam em volta de Lázaro. E ele pode te salvar, você aí desse lado do vídeo também, se você crê nele. Somente se você crer e ouvir e deixar ele entrar no seu coração.
Jesus, quando estava indo para ressuscitar Lázaro, imagina, em cima dos muros, assim, ó, o muro dos dois lados, assim, ó, dos dois lados. Jesus andando no meio e várias pessoas em cima do muro, questionando quem ele acha que ele é. Ele é um falso profeta, está destruindo tudo. Ele é anatema, vários tipos de pensamento. E Jesus lendo todos esses pensamentos. De onde você tira isso, Wagner? Jesus lia pensamento porque ele lê o nosso e ainda dou exemplo. Quando a pecadora entra na casa e Jesus estava lá, ela entra pedindo perdão, chorando, e suas lágrimas secavam, as suas lágrimas molhavam o pé de Jesus, e ela secava com o cabelo e passava mirra. E as pessoas que estavam em volta, murmurando em seus pensamentos: oh, se esse fosse o profeta, quem diz que é, se esse é tal, quem ele acha que ele é, saberia que esta mulher é pecadora. E Jesus retrucou, falando que vários pecados dela foi perdoado. Ele leu os pensamentos. Voltando para Lázaro. Jesus indo ressuscitar Lázaro, lendo o pensamento de todo mundo, ele sendo quem ele é, o que criou o infinito, ele não criou a gente do pó da terra. As escrituras diz que do pó vieste, ao pó retornará, mas eu vou um pouquinho mais além. Ele criou o pó, ele criou o planeta e depois criou a gente. Ele não ressuscitaria Lázaro? Ele não salvaria a sua vida? Ele não salvaria a sua vida, irmão? Ele não salvaria a sua vida, irmã? Mas o que ele pode fazer se você não quer ser salvo? Se você não quer acreditar que ele é o Salvador? Quantas vezes a gente se depara com isso? Nós temos o desejo incontrolável de pecar. E a gente sabe que esse pecado nos afasta cada vez mais do Criador. Como ele se sente? Teoricamente, impotente. Ah, Wagner, aí você pegou pesado. Deus impotente. É. A partir do momento que ele nos deu o livre-arbítrio, que você tem o poder de escolha, e não escolhe. Tem uma passagem que diz o seguinte, que todo o céu entra em festa quando uma alma é resgatada. Agora imagina milhares de almas sendo perdidas. Como Deus não fica entristecido? E ele chorou. Quando choro pelo um ente querido que eu não posso fazer nada para resgatar porque ele tem uma visão curta, eu sei que o caminho que ele está indo é a destruição. Que culpa eu tenho que ele está se perdendo? Nenhuma. Mas eu tenho a solução para a vida dele, mas ele não quer. Assim foi com Jesus Cristo, e o que me sobra é o choro da angústia de realmente não poder fazer nada. Jesus chorou. Irmão, esse vídeo está chegando ao final. Se você gostou, deixa aqui eu gostei, compartilhe esse vídeo. Se foi uma visão totalmente diferente daquilo que você conhece, já se inscreve. É diferente? Se inscreve. Se acha que eu não estou dentro da visão, escreve, ó, você errou, você não está na visão. E junto vamos trilhar o caminho que leva à perfeição. E eu quero retornar, voltar para o reino celestial. Eu quero que a minha alma seja salva e eu quero que a sua também seja salva.
Quero que vocês fiquem em Jesus Cristo, em paz. Ora e vigia, sempre, sem cessar. Porque na hora que deixamos de vigiar e orar, é naquela hora que o adversário vai atacar. Fique em nome de Jesus Cristo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Amém.